Deixo com você. Ok. Vamos compartilhar a tela. Compartilhar. Isso me fala em se chegou. Chegou? Sim, Sim, joia. Beleza. Joia. Vamos lá, então? Então, o nosso tema é esse daí, né? Deus, deuses ou imaginação. Acho que é um tema que a gente sempre tem falado de que seria importante a gente tratar aqui, né? Primeiro, minha proposta para hoje é a gente trabalhar em três grandes assuntos. Primeiro, Deus existe? Segundo, se Deus existe, como que eu posso saber e ter certeza que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro? E terceiro, como conhecer esse Deus? E só fazendo o link com a encontro da última, nosso último encontro aqui, que o Rodolfo deixou aquele exercício para casa. Todo mundo fez o exercício? A gente vai voltar a falar dele no final. Tenta lembrar aquilo que você pensou. Lembra, né, que você ia produzir um Deus de acordo com a sua cosmovisão, com a sua visão de mundo. Então, tenta lembrar, no final a gente vai resgatar um pouquinho como fechamento desse tema para nós. Então, os três pontos estão aí. E, seguindo aqui, Deus existe dentro desse primeiro tópico. Um primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro, e isso a gente não há nenhum questionamento em relação a isso, tanto por quem crê em Deus quanto por quem não crê em Deus, que eu não consigo provar a existência de Deus ou a não existência de Deus pelo método científico. Porque quando a gente está falando de origens, né, a origem de todas as coisas, a origem do próprio Deus, da própria divindade, a ciência não é suficiente, porque a ciência trabalha com três, basicamente, abordagens dentro do método científico. Observação direta. Então, eu vou lá e observo um fenômeno, observo o que está acontecendo e faço inferências do que aquilo está, né, do que está acontecendo, do fenômeno que está, das causas por trás daquele fenômeno e monto as minhas teorias e tudo mais. Só que quando a gente fala de origens, não tem nenhuma testemunha ocular que fez observações diretas desses eventos para nos revelar o que viu. Então, não consigo usar a observação direta. Segunda estratégia que a ciência pode usar, ter acesso a registros documentáveis e confiáveis dessas coisas. Então, é por isso que a ciência publica, né, os resultados, para disponibilizar esse conhecimento produzido para outros pesquisadores, os tais tijolinhos, né? Se fala muito nisso. Cada pesquisador, cada cientista coloca um tijolinho, isso é documentado, e aí, olhando, lendo essas coisas todas, esse registro, que é confiável, eu consigo reproduzir aquilo que esses pesquisadores, né, descobriram e concluíram. No caso das origens, a gente não tem nenhum registro documentado e confiável do que ocorreu na origem de tudo. E, por último, uma outra estratégia que a ciência pode usar também para, né, gerar conhecimento é a experimentação. O que é isso? É a reprodução de fenômenos causais, recorrentes ou não, e para tirar as conclusões e formatar os modelos, né, e checar as hipóteses. No caso das origens, eu também não consigo reproduzir em laboratório o que ocorreu lá no princípio de todas as coisas, porque as origens são eventos únicos e irreproduzíveis, então não dá. Portanto, não tenho observação direta, não tenho registro, nenhum registro documentado e confiável das origens, e aqui falando da própria essência de Deus, e eu não tenho nenhuma experimentação, não consigo reproduzir esses eventos por qualquer tipo de experimentação, porque eles são únicos. Portanto, a ciência não consegue provar, olha a palavra que eu estou usando aqui, provar as origens, porque existem lacunas permanentes no conhecimento científico, usando essas três estratégias ou opções aqui de se usar o método científico. Então, dessa forma, como eu não consigo provar as origens e a existência de Deus, mas eu posso formular modelos baseados em evidências, usando tudo aquilo que o Rodolfo falou no último estudo, que são cosmovisões, ou aquelas lentes pelas quais eu enxergo a realidade. E que lentes ou cosmovisões eu posso usar para explicar as coisas, né? Para explicar as origens, ou explicar Deus, ou para buscar evidência se Deus existe ou não existe. Primeiro, como a ciência não me ajuda, eu posso usar pressupostos filosóficos. Por exemplo,
toda a evolução, a teoria da evolução, principalmente a macroevolução, é baseada em pressupostos filosóficos. Macroevolução não é ciência, gente. Eu não tenho como provar. Pegar aqui e observar em laboratório a evolução, né, a proposta deles, que é uma espécie evoluindo e dando origem a outra espécie. Eu não consigo fazer isso. Então, evolução, o evolucionismo está baseado em pressupostos filosóficos. Assim como o criacionismo está baseado em pressupostos teológicos. Então, não tenho ciência para me ajudar. Então, eu uso, através da observação do meu entorno, do ambiente, do mundo natural ao meu redor, eu faço inferências baseado nessas evidências, usando pressupostos filosóficos ou pressupostos teológicos, tá bom? Então, esse é um ponto bem importante. Um segundo ponto aqui, então, primeiro, eu não consigo usar ciência para me ajudar a provar as origens. No segundo ponto, eu não consigo provar, mas a simples observação da realidade à minha volta me fornece evidências de que, e aqui eu já vou afirmar que Deus existe. E eu vou usar 3 argumentos para a gente passar rapidamente por essa primeira fase, né, essas evidências da existência de Deus. Espera aí que enroscou os slides aqui. Beleza. Tá lá. Então, o primeiro argumento que eu posso usar como evidência, não provar, mas como evidência de que Deus existe, é o argumento cosmológico ou o argumento da causa primeira. O que é isso? Esse é o argumento lá de Aristóteles, que foi formalizado por São Tomás de Aquino. E esse argumento cosmológico ele é baseado na ideia de causalidade, ou de causa. E ele diz assim: tudo o que teve um começo teve uma causa. É lógico para nós. Tudo que tem um começo tem uma causa. O universo teve um começo. Portanto, o universo tem uma causa. E aí se conclui assim: deve haver uma causa primeira para o universo, que é Deus. Então, tudo teve um começo, e tudo teve um começo, tem uma causa. Portanto, como o universo teve começo, o universo tem causa. E a própria ciência, quando fala de Big Bang e tudo mais, está afirmando que o universo teve um começo. Então, se o universo teve começo, que causa gerou, né? O que gera essa causa, esse início do universo? Então, dentro desse argumento, essa causa primeira é a existência de Deus. O segundo argumento, o argumento teológico, ou perdão, teleológico, o argumento do design inteligente. Esse argumento é o resultado do que a gente pode observar naturalmente no mundo que está ao nosso redor, no mundo natural. O que eu olho, o que eu enxergo quando eu olho para a natureza? Eu vejo características funcionais na natureza, ordem, padrão, eficiência e finalidade, para que as coisas funcionem da forma integrada como elas funcionam. Eu vejo isso. Eu também vejo, além de características funcionais na natureza, eu vejo características estéticas, harmonia, simetria e beleza. Essas coisas não necessariamente têm uma finalidade. Por que tem harmonia? Por que tem simetria? Por que tem beleza na natureza? Não tem nenhuma explicação lógica para isso. O alto grau de complexidade que eu também posso ver na natureza, tanto da matéria quanto dos organismos, né? Matéria inanimada quanto dos organismos. O que eu também vejo na natureza? Essa excepcional capacidade criativa e mantenedora da natureza. Tudo isso, quando eu olho todas essas coisas em conjunto, tudo isso evidencia o que para mim? Um projeto inteligente, de um designer inteligente, que tem somente propósito: a alegria e o bem-estar das suas criaturas. Por isso que tem beleza, por isso que tem simetria, por isso que tem harmonia, mesmo sendo características da natureza não funcionais. Porque esse designer, esse que é o Deus criador, ele colocou isso na natureza para a alegria e bem-estar das suas criaturas. E todas essas características é absolutamente improvável que com essa complexidade toda aconteça e tenha surgido por um acaso. É aquela velha história do relógio, né? Se existe um relógio, isso implica a existência de um relojoeiro, portanto, o universo e suas leis implicam a existência de um criador, de um designer inteligente, e esse é Deus, o Criador. O terceiro argumento é o argumento moral. O argumento moral sugere que a existência de Deus é a melhor explicação para a existência de valores morais objetivos. Veja, se Deus não existe, não tem nenhum fundamento absoluto para valores morais. No entanto, os seres humanos agem como se houvessem valores
perdão, valores morais objetivos, como o bem e o mal. E a melhor explicação para a existência desses valores morais objetivos é a existência de um legislador moral que é Deus. E uma pergunta bem interessante. Então, se esse argumento moral sugere que a moralidade ela só pode existir com base na existência de um ser superior que é Deus, pergunta: um ateu pode ser uma pessoa moral, honesta e de bons princípios? É interessante, né? A resposta é sim. Ele pode ser. E a gente, né? Eu, pelo menos, conheço vários assim. Mas ele não tem uma fundamentação, ou nenhuma fundamentação, nada ele pode fundamentar para defender essa moralidade que ele tem. E mesmo o ateu que tem essa moralidade, ele não tem nenhuma argumentação, não só para defender a moralidade dele, mas também para argumentar e dizer que eu estou errado, a não ser usando um código convencionado, como, por exemplo, as leis de um país, as leis de uma instituição, de uma organização. Esse é o ponto. Se Deus não existe, de onde vem a moralidade? Eu preciso ter uma causa prévia para essa moralidade, que não pode ser cultural. Sabe por quê? Porque se essa causa prévia for cultural, a gente tem um enorme problema. Vou dar alguns exemplos aqui. Na cultura do Brasil, um homem pode casar com quantas mulheres? Uma, somente uma. Mas na cultura lá dos países orientais, exemplo, Arábia Saudita, ele pode casar com duas, com três, com quatro mulheres. Então, percebe? Eu não posso basear moralidade dentro da cultura, senão eu tenho problemas. Vale para um lugar, não vale para outro. Outro exemplo, matar uma pessoa é errado com base em quê? Se eu não tenho uma moralidade superior baseada no próprio Deus que é imutável. Então, matar uma pessoa é errado com base em quê? Se for cultural, é errado na nossa cultura matar alguém. Está lá, tanto é que a gente tem um código penal que assegura isso. Mas, por exemplo, os astecas matavam crianças. Uma vez eu assisti um documentário sobre os vikings. Os vikings, eles matavam bebês meninas para ter mais guerreiros, uma coisa terrível. Porque na cultura deles, matar era, na verdade, uma solução de sobrevivência. Para fechar esse argumento, portanto, sem Deus pode haver uma sociedade moral, sim, mas com uma moral circunstancial, relativa, artificial, de fracas raízes, que pode ser mudada a qualquer momento ao bel sabor do vento, porque ela não é eterna. Ela está baseada em questões culturais. E um dos poucos argumentos que se pode. Então, esses três eu usei aqui só para a gente perceber que, olhando o mundo natural e como é a nossa vida, a gente pode ter evidências muito fortes da existência de Deus. Mas alguém pode trazer uma argumentação tentando negar a existência de Deus usando o seguinte pensamento: tá, se Deus existisse, não haveria o sofrimento, né? E esse é um argumento, na verdade, que ele pode ser facilmente refutado. Não sei quantos de vocês já leram ou ouviram aquele argumento do barbeiro, né? Um homem estava numa barbearia, cortando o cabelo, conversando com o barbeiro ali, e o barbeiro, então, ele diz exatamente isso. Se Deus existisse, não haveria tantas pessoas sofrendo ou passando por dificuldades. Olha ao seu redor, veja todas as tragédias, as misérias. Se Deus fosse bom, todo-poderoso, todo amoroso, ele eliminaria todo o sofrimento. Por isso, Deus não existe. E aí, aquela pessoa que estava cortando o cabelo lá, após ouvir o argumento do barbeiro, ele termina o corte e sai da barbearia. Quando ele chega do lado de fora da barbearia, ele vê um homem com cabelos longos, barba toda desgrenhada, bagunçada, claramente não tinha cortado o cabelo há muito tempo. Aí ele volta, ele tem um insight, ele volta para a barbearia e diz para o barbeiro: Você sabe, eu acabei de descobrir que os barbeiros não existem. Aí, surpreso, o barbeiro responde: Como assim não existem? Né? Eu estou aqui, eu sou um barbeiro, eu cortei o seu cabelo aqui. Aí o cliente diz: Se os barbeiros existissem, não haveria pessoas com cabelos longos e barbas por aí. Aí o barbeiro responde: Bem, o problema não é que eu não exista, é que as pessoas não vêm até mim. O que eu posso fazer? Aí o cliente responde: Exatamente, o mesmo acontece com Deus. Ele existe, mas o sofrimento existe por quê? Porque as pessoas não se aproximam dele, de Deus, e decidem seguir os seus próprios caminhos. Então, quando eu olho ao meu redor, para finalizar essa sessão aqui, quando eu olho ao meu redor, eu vejo inúmeras evidências de que Deus existe, de que uma mentalidade superior, ela organizou as coisas, organizou a nossa vida, a natureza,
para que a nossa vida florescesse aqui de uma forma impressionante. Apesar de ter o sofrimento. Sofrimento é uma outra história, a gente já estudou lá atrás, quando a gente estudou o capítulo 3 de Gênesis, o sofrimento ele entra nessa história por conta do pecado, né? Então, com base nessa argumentação, nessas evidências, a gente pode afirmar que Deus existe. Passei rapidamente por isso, porque agora eu quero entrar no ponto que mais nos interessa para essa noite. Tá, se Deus existe, beleza. Como eu posso afirmar que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro? Como que eu posso dizer isso? Né? Que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Eu posso usar três razões, eu vou trabalhar três razões aqui, porque o cristianismo deve ser considerado a religião verdadeira entre tantas outras. Que três razões são essas? Está aí no slide para vocês. Figura de Jesus Cristo, pela figura de Jesus Cristo, pela peculiaridade do texto bíblico e pela forma, guarda bem essa palavra, forma, como o cristianismo atende aos anseios mais essenciais do ser humano, eu posso afirmar que o cristianismo deve ser considerado, ou é considerado, é a religião verdadeira. Vamos trabalhar esses detalhes para a gente entender. Pegando o primeiro ponto aqui, a figura de Jesus. A Bíblia coloca como fundamento, como pilar principal de todo o sistema do cristianismo, a própria Bíblia, né? Coloca como pilar, como esteio, como base fundamental de todo o sistema do cristianismo, um fato que pode ser investigado historicamente. Alguém sabe que fato é esse? Que é um dos pilares do cristianismo que pode ser investigado historicamente? Alguém se atreve a dizer ou chutar que fato poderia ser esse? Não? A própria Bíblia revela qual é esse. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 17, ele diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se você olhar a história da ressurreição, descrita nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e comparar isso com o que Paulo escreveu nesse verso de 1 Coríntios 15, que eu acabei de ler, 1 Coríntios 15, verso 17, você vai ver que essa declaração corajosa é a mais corajosa declaração já dita em qualquer manifestação de relação do ser humano com Deus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Nenhuma outra religião afirma que o seu líder ressuscitou. Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou e etc. E não só isso, o cristianismo não só afirma que Jesus ressuscitou, mas ele coloca como fundamento de todo o seu sistema um elemento que é possível, susceptível à investigação histórica. E, além disso, um elemento que não é tão comum e nem tão fácil de acontecer, que é a ressurreição de um homem. Portanto, quando eu olho isso, que a própria Bíblia, né, por intermédio do apóstolo Paulo, coloca isso em xeque, se a ressurreição não aconteceu, a nossa fé é vã, ou seja, se Cristo não ressuscitou, abandone tudo o que você pode chamar de cristianismo. Se você quiser acabar com o cristianismo, e muitos já tentaram ao longo da história, né, não só recente, mas passada, se você quiser acabar com o cristianismo, seria a coisa mais fácil de fazer. Bastava apenas provar que aquele homem não ressuscitou. E se fosse provado que Cristo não ressuscitou, por força aí do que está em Coríntios 15, 17, nós faríamos, todos os cristãos fariam parte do quê? De uma ficção, de uma mentira. Só que, olhando a história, que é um argumento histórico que eu estou trazendo, nunca nenhum homem, em nenhum lugar, em nenhum momento da história conseguiu provar isso. As evidências são, na realidade, para o contrário. Todas as evidências históricas, e eu vou até usar uma outra palavra aqui, científicas, e eu vou dar alguns exemplos, mostram o contrário, de que Cristo sim ressuscitou. Né? Eu vou trazer algumas evidências para nós aqui. Uma evidência científica. Se eu pegar os textos, os manuscritos bíblicos e fazer uma análise textual do texto bíblico, existe uma ciência que chama análise textual, que utiliza técnicas aí de interpretação para olhar como as coisas estão escritas, olhar evidências internas, externas, externas do ambiente onde o texto foi escrito, internas, olhando as próprias correlações entre o que foi escrito. Não estou falando de parte teológica aqui, é análise textual, nada de conceito teológico. Quando eu olho essas três coisas,
quando eu olho para isso, usando essa ciência que é a análise ou crítica textual, é uma evidência de que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Por exemplo, os relatos da ressurreição constam, como eu já falei, né, nos 4 evangelhos. Mateus 28, para a gente lembrar, né? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. E todos os relatos identificam que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram quem? As mulheres. Todos. Todos. Só que antes da gente prosseguir com esse questionamento, olhando os 4 evangelhos, tem pequenas divergências entre eles. Né? Mateus dá alguns detalhes, Marcos mostra outros detalhes de quem seriam essas mulheres e por aí vai. Né? E aí muitos podem perguntar, mas se há divergências entre os relatos ali nos evangelhos, citando, né, algumas, outros citam, outros não, mas todos citam que as mulheres foram as primeiras aí a testemunhar a ressurreição de Jesus. Então, se tem essas divergências, isso enfraquece a veracidade dos relatos. Será que é isso mesmo? Na verdade, quando a gente lança a mão da própria ciência, antes de tudo, disso ser um problema, dessa divergência de relatos ser um problema, isso é, na verdade, uma prova da veracidade de que o relato dos evangelhos é verídico. Vou explicar melhor. Quando você tem 3 ou mais testemunhas em depoimento num tribunal diante de um juiz, e essas 3 ou mais testemunhas relatam a mesma situação, notem, concordando com pontos centrais e também concordando com pontos secundários, isso é, na teoria do direito, na teoria jurídica da prova, indício de conluio. Elas combinaram, essas testemunhas combinaram os relatos. Então, não dá para admitir que seja verdade aquilo. Isso na teoria do direito, isso é uma ciência, né? A ciência da prova, essa teoria jurídica da prova. Quando há concordância nos pontos centrais e nos pontos secundários, é indício de comum. Agora, imagine que hoje a gente vai, só para dar um exemplo disso, imagina que hoje a gente vai de manhã para um culto na igreja. A gente canta vários hinos, a gente ouve uma palestra, a gente almoça, depois a gente ouve uma outra palestra, a gente canta outros hinos, depois a gente vai embora. Depois desse dia, no final do dia, ou no dia seguinte, se eu pedir para cada um de nós aqui relatar o que aconteceu nesse culto, certamente haverá concordância nos pontos centrais. A gente vai lembrar de algumas coisas, né, que foram mais evidentes, talvez o tema das pregações, um ou outro hino que a gente cantou, mas certamente vai ter divergência nos pontos secundários. Quantas pessoas compareceram, estavam no culto? O que se comeu no almoço? Quais foram os hinos cantados no louvor? Qual é a ordem desses hinos? Quantos hinos foram cantados? Certamente vai ter discordância em pontos secundários, mas todos nós vamos saber de todos os pontos centrais. Portanto, pela teoria científica das provas do direito, a gente pode concluir que aqueles textos foram escritos independentemente relatando a verdade. Só para fechar esse parênteses. Né? Então, a divergência de relatos, na verdade, mostra uma evidência da veracidade, de que os fatos relatados foram verídicos. Fechando parênteses, voltando agora lá para a questão da ressurreição. Como as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres, e os 4 evangelhos são unânimes ao declarar isso, pela análise textual, que analisa as evidências externas e internas, se aquilo fosse um texto de ficção, se a ressurreição fosse um texto de ficção, escritores de uma comunidade judaica naquela época querendo escrever uma ficção, e aqui que está o ponto, as evidências externas, jamais colocariam como primeiras testemunhas alguém cujo testemunho na época lá dos primeiros cristãos, dos judeus, o testemunho dessas pessoas valia tanto quanto o testemunho de uma porta, por exemplo. Mesma coisa que você perguntar para uma porta, o que aconteceu com isso? Nada, não tem nenhuma validade. Mulher naquela época, essa é uma evidência externa. Mulher naquela época tinha testemunho sem qualquer valor. Não, não tinha valor. Portanto, um texto que quer produzir um elemento fictício não usaria mulheres como testemunhas de um fato que se quer inventar. Essa é uma prova de ciência. A ciência que é a análise textual olhando as evidências internas ali dos cristianismos, né? Desse evento mencionado. Bom, vamos em frente. Tem uma outra, tem uma outra evidência aqui,
que o cristianismo, né, chegando no ponto, né, se o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, né? Então, dentro desse item maior, na figura de Jesus Cristo, então, primeiro, a ciência, a crítica textual, me mostra isso. E tem um segundo ponto, que é esse, que está aí na tela, que é uma evidência histórica também, a influência inegável da transformação de vida dos discípulos na expansão do cristianismo. A ideia de Cristo não ter ressuscitado era de maior interesse de quem depois da morte de Jesus? Quem ali na história, nos personagens da história, tinham interesse em evitar ou em dizer que Cristo não ressuscitou? Os líderes judeus, a gente sabe disso. Eles queriam passar a ideia de que Cristo não ressuscitou para quê? Para invalidar o fato. Só que não há nenhum só relato da época, tanto judaico quanto de qualquer outro historiador não judeu, que diga que o túmulo não estava vazio. Não tem nenhum relato, tanto judeu quanto não judeu, e muito menos cristão, dizendo que o túmulo não estava vazio. Na verdade, os líderes judaicos nunca disseram que o túmulo não estava vazio. O que eles disseram, sim, é que os discípulos de Jesus tinham subtraído, tinham roubado o corpo. Vamos analisar essa história de que, ou essa hipótese, se os discípulos foram, poderiam ter subtraído ou roubado o corpo de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? A gente vê pelos últimos capítulos ali, momentos antes da crucifixão de Jesus. Homens extremamente frágeis na fé, vacilantes. O próprio Pedro nega Jesus 3 vezes ali no momento do tribunal, quando Jesus está sendo questionado nos tribunais. E aí a pergunta, como é que esses homens tão cambaleantes ali das pernas se tornariam pessoas tão corajosas, cheias de convicção, que se deixariam perseguir, torturar e matar por algo que eles sabiam que era uma mentira? Se eles roubaram o corpo de Jesus, como é que eles passariam por perseguição, por tortura e por morte com base numa mentira? Se isso ocorreu, todos os cristãos de todos os tempos eram um bando de lunáticos, né? Morrer, ser perseguido, ser torturado e morrer por uma mentira é só um louco, né? Um lunático que tem uma atitude dessa. Eles foram perseguidos, torturados e assassinados por algo que seria uma mentira. Se fosse mentira, alguém em algum momento teria revelado a verdade diante da perseguição implacável que os cristãos sofreram ao longo de vários séculos, tanto dos judeus quanto dos romanos, né? Os cristãos passaram por isso. Portanto, não há como fugir da ideia de que os discípulos de Jesus, que espalharam o cristianismo por todo o mundo na época deles, foram transformados pelo evento da ressurreição de Cristo. Não tem como fugir dessa ideia, porque a história mostra essa realidade. Então, a análise textual me mostra que as evidências internas me mostram que a história não poderia ter usado testemunhas mulheres. E também a história me mostra que os discípulos não seriam perseguidos, torturados e mortos com base numa mentira, né? Então, são evidências aí que eu estou usando para trazer essa primeira razão, porque o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, né? Dentro da figura de Jesus Cristo. A figura de Jesus Cristo me mostra que que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Agora, qual a segunda razão? Além da figura de Jesus Cristo e todas essas questões que a gente já mencionou dos depoimentos das mulheres como testemunhas, primeiras testemunhas oculares ali da ressurreição e a transformação de vida dos discípulos. Qual é a segunda razão que eu tenho aqui? A peculiaridade do texto bíblico. De novo, sem olhar a teologia do texto. A gente já estudou isso lá, acho que na primeira lição do nosso ciclo aqui de estudos. Então, quando eu olho isso e olhando a história do texto bíblico, o que eu vejo por trás disso? Uma história de preservação, né? E sendo bastante cético, será que o texto bíblico de hoje é exatamente o que foi escrito naquela época? Será que alguém não alterou, né? Porque está no texto bíblico, a gente está usando o texto bíblico para embasar esses dois pontos que eu trouxe ali para mostrar o ponto 1, o item 1, né, da centralidade da figura de Jesus. Será que, se não houve alteração do texto bíblico em épocas posteriores aos fatos, a mentira do relato da ressurreição pode ter sido inserida no texto bíblico? Então, né, não aconteceu, e ao longo dos tempos ali essa mentira podia ter sido inserida e chegou essa mentira para nós hoje. Vamos também investigar essa hipótese. 4 evangelhos relatam a ressurreição e foram escritos em tempos distintos.
Marcos no ano 60, mais ou menos, antes da destruição de Jerusalém, João ali ano 95, no período de extrema crise para o cristianismo. Na época de João, o cristianismo passava por duas crises, uma crise interna, que era a perseguição dos judeus aos cristãos, e a iminente morte do apóstolo João, que era a última testemunha ocular dos fatos ali com Jesus, a última testemunha viva que conviveu presencialmente com Jesus. Então, a crise interna. E uma acirrada crise externa também, a perseguição do Império Romano. Nero levando todos os cristãos, matando, destruindo, e os imperadores que se sucedem também. Né? Uma extrema perseguição ali ao Império Romano. Quando a gente olha os manuscritos que foram preservados, existem hoje 5.686 cópias manuscritas de todo o Novo Testamento. Essas 20.000 linhas desses 5.686 manuscritos do Novo Testamento estão copiadas hoje em textos em posse de entidades registradas e totalmente catalogadas esses 5.686 manuscritos. Você tem programas ou sites que você pode entrar e saber exatamente o que diz o manuscrito número XYZ, que está no lugar tal, 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 você consegue ver isso. Isso é disponível. Esse número de manuscritos copiados é somente em grego, que foi a língua original na qual o Novo Testamento foi escrito. Se a gente considerar as outras línguas da época, né, estavam vigentes ali em paralelo ao grego, como o latim, o árabe, o próprio copta lá do Egito, o etíope e o siríaco, do norte da terra de Israel, o número de cópias disponíveis hoje, registradas e catalogadas, chega a mais de 30.000. Isso porque esse texto bíblico sofreu uma determinação imperial ali, a gente lembra da história do imperador Diocleciano, lá no ano 300 depois de Cristo, para que todas as cópias encontradas da Bíblia fossem destruídas. E mesmo assim, mesmo com todo esse esforço do imperador Diocleciano, nós temos hoje 5.686 cópias do Novo Testamento em língua grega, sendo que os mais antigos são aí de 250 a.C., os manuscritos do Mar Morto. Portanto, não são os originais autógrafos, mas cópias da Bíblia, né, que foi escrita durante um período de 1.500 anos. Para vocês terem uma ideia, se todas essas 5.686 cópias forem destruídas, só pelos escritos dos pais da igreja que citaram o Novo Testamento de forma textual, os eruditos dizem que é possível reconstruir todo o Novo Testamento, só pelas situações ipsis literis ali dos versos bíblicos, é possível reconstruir todo o Novo Testamento, com exceção de 11 versos. Então, olha aí, eu tenho mais uma evidência ali da, da confiabilidade ou da preservação dessas cópias. O segundo lugar nessa lista de preservação de escritos antigos é a Ilíada de Homero, que tem só 643 cópias. Textos de Platão, por exemplo, são baseados em somente 7 cópias conhecidas. Textos de historiadores como Tácito, Flávio Josefo, são baseados em não mais do que 2 dezenas de cópias. E mais um detalhe, se eu colocar essas 5.686 cópias, uma ao lado da outra, e comparar o texto bíblico que nelas está exposto, eu vou identificar, pasmem, que todas elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. 99,5% do texto é idêntico nessas cópias. 0,4% que não é idêntico tem discrepâncias apenas em elementos referentes à ortografia. E o 0,1% restante não diz respeito a nenhum ponto central do cristianismo. E uma pergunta interessante que surge aqui é: se Deus é todo-poderoso, né? Se Deus, o Deus todo-poderoso, como ele é, ele não poderia ter atuado para manter os originais até hoje, para que a gente pudesse consultar os originais, porque todos esses que eu citei, os 5.686, são cópias, não são autógrafos. A resposta é sim, óbvio que Deus teria poder para fazer isso. Mas ele não fez, sabe por quê? Porque não seria a opção mais inteligente. Sabe por quê? Se a gente tiver, se nós temos, né, 5.686 cópias do Novo Testamento, se alguma pessoa alterar, um desses proprietários de uma dessas cópias, alterar qualquer trecho de uma dessas cópias, eu vou ter o quê? Necessariamente 5.685 cópias apontando a alteração. Se houvesse originais mantidos, o poder sobre a posse daquele original seria tremendo. E Deus não poderia forçar a pessoa a uma ação de não, por exemplo, de não adulterar o texto.
porque aí Deus estaria interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Então, a maneira mais inteligente que Deus usou para que a sua palavra fosse mantida foi fazendo com que um grande número, ou um número significativo de cópias fosse preservada, para que não houvesse poder sobre o detentor de cada uma dessas cópias. Alterou uma, eu tenho uma infinidade de outras que eu posso checar se isso foi alterado ou não. Então, primeira evidência aqui sobre a peculiaridade do texto bíblico é a preservação. Uma segunda evidência, a presença de elementos sobrenaturais. Nota que eu não estou usando nenhum argumento teológico aqui, não estou buscando da teologia da Bíblia, mas olhando o texto, olhando o que está escrito ali. De novo, a análise textual é uma ciência. Então, a segunda evidência que me traz essa certeza ali da peculiaridade do texto bíblico é a presença de elemento sobrenatural no texto. De que forma? É inquestionável que o texto tem elementos sobrenaturais. Tanto evidências internas quanto externas, nenhum outro livro produzido da humanidade é tão preciso no cumprimento de profecias como a Bíblia Sagrada. Vou dar dois exemplos. Se você for ao livro de Daniel, você imediatamente identifica, séculos antes, a ascensão do Império Grego, citado pelo nome, do Império Romano e de uma série de outras coisas. Daniel foi produzido aí, grosso modo, 550, 500 antes de Cristo. Império Grego, séculos à frente, Império Romano, mais ainda, e por aí vai. Daniel descreve a ascensão desses impérios. Se você vai para Isaías e Zacarias, você identifica como aquele homem que iria morrer na cruz, a forma como Jesus iria morrer na cruz 800 anos antes. Isaías, Zacarias, mais ou menos 800 antes de Cristo. Então dá para identificar, e lá eles mostram de que forma Jesus iria morrer na cruz. Isso não acontece em nenhum outro texto, isso não acontece em nenhum outro texto produzido pela humanidade, pela antiguidade, né? Pela humanidade da antiguidade. Por essas razões, mesmo um ateu, por honestidade intelectual, olhando essas evidências que eu trouxe aqui, forçosamente ele tem que reconhecer que a Bíblia tem algo nela que a torna singular, quando comparada com qualquer outra peça literária já produzida em qualquer outro momento da história da humanidade. Portanto, não tem como fugir da ideia de que a Bíblia é um livro singular. Indo para a terceira razão, agora a forma como o cristianismo atende aos anseios mais essenciais do ser humano. Um primeiro argumento, que é o que está aí na tela, que mostra uma primeira descrição dessa forma como o cristianismo atende os anseios mais essenciais do ser humano. A ciência mostra, tanto pela psicanálise, pela sociologia, pela antropologia, vou até tirar a teologia de fora, deixar a teologia de fora aqui, que existe um vazio no coração de todo ser humano que precisa ser preenchido pelo divino. Deixa eu explicar. Deus não é uma questão cultural que só aparece, ou a ideia de Deus só aparece em grupos populacionais e que não pertence a outros. Só está essa ideia da divindade de um Deus ou de uma divindade está só num grupo e não está no outro. Não. É registrado que todas as civilizações em toda a história da humanidade têm as suas divindades, têm teses de doutorado aí que mostram isso. Pessoa, né, teses antropológicas ali que vão e fazem uma revisão de todo o conhecimento produzido pela humanidade. Em todos os momentos da história, há evidências ou há registros de que esses povos antigos eles buscavam pela divindade. Todas as civilizações, em toda a história da humanidade, têm as suas divindades. Não é uma questão cultural, só tem num lugar e não tem no outro. Tem numa tribo, não tem na outra. Não. Todos os grupos humanos, em toda a história da humanidade, têm e tiveram as suas divindades. Vou dar um exemplo. Os povos americanos pré-colombianos, os índios, né, os indígenas hoje que se fala, né? Os indígenas americanos pré-colombianos acreditavam em Deus, ou nas suas divindades, ou numa divindade. Os povos lá do Extremo Oriente, pré-Marco Polo, né, lá das Índias, também acreditavam nas suas divindades. E mesmo autores ateus, e uma vertente mais sociológica, nota, não teológica, mas sociológica, reconhecem que a religião é algo tão primário quanto a raça humana. O próprio Freud, que é o pai da psicanálise ali, que era um ateu, ele falava que nós temos um vazio, uma carência por um pai universal, como ele chamava. O próprio Jung disse que ser religioso está na psique humana. E o que é interessante, eles admitem que existe um vazio, mas negam o que pode preencher esse vazio, que seria Deus.
Todos eles, então, trazendo aqui argumentos científicos, está escrito no nosso DNA que nós temos um vazio com forma de Deus no nosso coração. Portanto, partindo do pressuposto ateu, comprovado e documentado de que existe um vazio, para preenchê-lo, o que eu devo fazer? Então, aqui eu trago uma brincadeirinha para nós. Vocês estão vendo aqui um tabuleiro que tem vários buracos, né? Vários buracos para encaixe de peças. Quando eu olho a forma desses vazios, ou perdão, quando eu olho esses vazios, o que eu preciso fazer para encaixar? O que eu preciso olhar nas peças para saber se eu consigo ou não encaixar essas peças aqui? Eu preciso olhar para o quê? Para a forma dessas peças. Então eu olho para a forma do vazio, olho para a forma das peças e descubro qual é que melhor se encaixa. A mesma coisa aqui nessa sustentação dessa argumentação sobre, perdão, opa, nessa argumentação sobre a sustentação de que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Então, o primeiro exemplo que a gente deu foi que a ciência mostra que existe um vazio no ser humano. E se eu estou procurando qual é o Deus verdadeiro, o que eu preciso olhar? Olhar para o meu vazio e buscar nas várias opções de divindade que eu tenho, qual é a que é melhor se encaixa no meu vazio como ser humano. Então, eu identifico a forma do meu vazio existencial, que está lá no meu DNA, olho para as formas de Deus, de divindades que são apresentadas, e descubro qual é que melhor se encaixa. Vamos olhar para nós, então. Qual é a forma do nosso vazio? Qual é a forma do nosso vazio? Formato desse vazio. O que se conclui é que o ser humano, né, aqui não dá para entrar em muitos detalhes, né, até pelo nosso tempo aqui, não dá para entrar em muitos detalhes assim sobre essas necessidades, sobre esse vazio. Mas o que se concluiu é que o ser humano tem uma necessidade antagônica, paradoxal de Deus. Ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus infinito, todo-poderoso, que criou tudo, eu também preciso de um Deus pequeno, pois existe um lado relacional meu que quer um Deus pessoal. E se ele sabe todas as coisas, por que eu vou orar? Onde eu posso ir a ele se ele já está em toda parte? Se ele é só todo-poderoso, infinito e tudo criou? Como é que eu posso abraçá-lo se ele é infinito? Percebe? Esse é o antagonismo. O ser humano precisa se relacionar com esse Deus grandioso, infinito e todo-poderoso. Acreditar num Deus que não se arrepende, que não muda de ideia, que não é nunca surpreendido, que nunca vai pisar na bola comigo. Então eu preciso me relacionar com esse Deus grandioso, infinito e todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de um Deus assim, eu também quero o quê? Um Deus pessoal. Eu preciso de um Deus com quem eu possa conversar. Eu preciso de um Deus que me abrace, um Deus que chore comigo, um Deus que me dissesse: eu sei como é ter medo, um Deus que até pudesse sofrer comigo quando eu enfrento situações duras na vida, né? Todos nós passamos por isso. Um Deus que pudesse me consolar. E só pode consolar plenamente alguém aquele que já passou exatamente por aquela situação. Um Deus que eu pudesse me aconchegar no colo dele tem que ter dimensões muito limitadas. Ele não pode ser o maior, ele não pode ser maior que o universo. Eu preciso de um Deus que sinta falta de mim, que se apaixone por mim. Mas se ele tem tudo, como é que ele vai sentir falta de mim, né? Se ele é grandioso, todo-poderoso, infinito, ele tem tudo. Como que ele vai sentir falta de mim? Esse é o Deus paradoxal. O buraco, né, o vazio que todo ser humano tem, em termos antropológicos, quais as duas dimensões de Deus que você vai abrir mão? Sendo que eu tenho, nesse vazio do meu íntimo, eu tenho uma necessidade de um Deus todo-poderoso, infinito, todo grandioso e ao mesmo tempo um Deus pessoal. Então, de qual das duas dimensões eu vou abrir mão? De nenhuma, eu preciso das duas. Essas duas dimensões de Deus são como asas de um avião, né? Tem estudiosos que dizem isso. É uma excelente metáfora. O avião para voar ele precisa das duas. Só preenche o meu vazio se Deus tiver as duas dimensões. Portanto, o Deus que eu preciso, olhando a forma do meu vazio, é um Deus paradoxal. Paradoxal. Agora vamos olhar
quais as formas de Deus que existem disponíveis para preencher esse vazio. Que formas de Deus disponíveis que eu tenho para preencher esse vazio? Eu vou até colocar esse slide aqui, deixar na tela. Então, aqui eu preciso de um Deus transcendente, grandioso, infinito, todo-poderoso, eterno, que me ama, por um lado. Por outro lado, eu preciso de um Deus imanente, de um Deus pessoal, que me abrace, que chore comigo, que sofra comigo e que me permita devolver esse amor, que é amá-lo de volta. Essa é a necessidade, esse é o contorno, o formato do meu vazio existencial, né? Do buraco que todo ser humano tem no seu DNA, que precisa ser preenchido por alguma coisa, por uma forma de divindade. Agora vamos olhar, então já identifiquei qual é o formato. Que formas de Deus disponíveis eu tenho hoje na humanidade? Ou disponíveis aí? Vamos pegar os arquétipos ou categorias que resumem as milhares de religiões do mundo. Por exemplo, eu tenho as religiões animistas, que são caracterizadas ali pelo animismo. O que são essas religiões? Acreditam nos espíritos da perdão, acreditam nos espíritos da natureza como divindade. Vou deixar nessa. Acreditam nos espíritos da natureza como divindade. Então, água é divina, um ente divino, fogo é um ente divino, o sol, o mar e por aí vai. É o animismo que dá origem ao politeísmo, que a gente vê lá na Índia, por exemplo, lá no todo o paganismo egípcio, mesopotâmico e cananeu, que eram divindades produzidas por definições do próprio ser humano, né? Inclusive tem feições humanas. Você pega os deuses hindus, são deuses desenhados, deuses que têm feições ali produzidas. Você sabe exatamente como é cada um dos deuses hindus. Lá no paganismo egípcio, mesopotâmico e cananeu também eram divindades. Baal, por exemplo, era uma divindade que tinha um certo formato, uma cara e por aí vai, né? Todo o paganismo grego, romano, greco-romano também. Então, só que qual é o ponto? Essas divindades ali oferecidas dentro dessa categoria do animismo são divindades que não te amam e também não podem ser amadas. O que acontece é que você pode apenas fazer uma barganha com ela, uma troca para o que você precisa. Por isso que quando a gente olha ao longo da história, as pessoas ofereciam sacrifícios humanos por chuva, por colheita e por uma série de necessidades que eles tinham no dia a dia, né? Isso está registrado em toda a história antiga. Então, essa divindade não me ama. Eu também não amo essa divindade. Eu recorro a ela quando eu preciso de alguma coisa e para ela me dar o que eu preciso, eu faço uma barganha, né? Eu ofereço alguma coisa em troca, inclusive sacrifícios humanos, inclusive uma série de outras coisas. Então, esse conjunto de divindades aqui no animismo não preenche esse vazio existencial que todos nós temos, porque são divindades que não nos amam e não podem ser amadas. Vamos para uma próxima categoria, que são as divindades dentro da categoria do panteísmo. Já ouviram falar da Mãe Terra, Pachamama, essa coisa toda, né? O que se diz aqui dentro dessas categorias panteístas? Deus é a natureza e a natureza é Deus. As duas coisas são absolutamente misturadas, não tem separação entre eles. Deus é a natureza e a natureza é Deus. Portanto, se Deus é a natureza e a natureza é Deus, não tenho como eu me relacionar com ela. E se eu não cuido bem da natureza, o que acontece? Ela me pune com desequilíbrio, com secas, com inundações, é o que a gente está falando agora. Estamos vivendo numa seca terrível. E se eu busco uma divindade dessa forma, como é que eu vou tentar sair dessa situação? Vou tentar de novo fazer barganha, oferecer alguma coisa em troca para que ela me dê aquilo que eu quero. Vamos pegar uma outra grande categoria de religião, por exemplo, o budismo. O budismo é uma religião sem Deus. Não era Deus. Ele nunca buscou para si a prerrogativa de Deus. Óbvio que tem algumas linhas, algumas vertentes que até deificam Buda, né? Tem estátuas dele que são adoradas, tal, mas ele, o Siddhartha Gautami, ele nunca buscou a prerrogativa de ser Deus, porque o budismo é uma religião sem Deus. Tanto é que ela é sem Deus que é a única religião que tanto Nietzsche quanto Freud, ateus, aceitavam, entre aspas, pois é uma religião que propõe uma espiritualidade sem Deus. Não tem Deus. São processos, são evoluções aí do ser humano que não tem Deus na jogada, né? O ser humano vai melhorando sem Deus. Vamos pegar outras, por exemplo, de matriz espiritualista, e aqui se encaixa o hinduísmo também, né?
que tem inúmeras divindades ali representadas. Você vai merecer o céu porque você foi se purificando e se reencarnando. Não é porque a divindade graciosamente te amou. Não, essas divindades não amam. É porque você fez algo para merecer. Você se purificou, você se reencarnou, e aí você fez algo para merecer. Vamos pegar, todas essas são politeístas. Vamos pegar o islamismo, que é uma religião monoteísta. Da mesma forma, também não preenche esse vazio. Sabe por quê? Porque no Islã não tem como amar Alá, porque Alá não ama. O Deus, né, o Deus, a divindade monoteísta deles ali é Alá. Não tenho como amar Alá, porque Alá não ama. Alá é justo. O próprio Alcorão mostra isso claramente. Alá é justo. Alá não vai te dar o paraíso porque ele te ama. Alá vai te dar o paraíso porque você foi fiel e merecedor, de acordo com as suas atitudes na vida, para merecer o paraíso. A ponto de até um terrorista se explodir matando uma série de pessoas porque ele entende que aquilo é, na verdade, um trabalho a favor de uma, né, da ideologia que eles entendem como pedido por Allah. Né? Então, aí Allah vai recompensá-lo lá no paraíso com centenas de mulheres, porque ele foi merecedor, ele foi fiel, cumpriu e foi merecedor. Percebe? No Islã, não tem como amar Allah, porque Allah não nos ama. Só resumindo, até pelo tempo que a gente está, a única opção que se encaixa no nosso vazio existencial, esse vazio da nossa psique, é o cristianismo. Nenhuma religião do mundo, nenhuma proposta religiosa do mundo apresenta uma visão de Deus que cubra esse paradoxo que está aí na nossa tela. Essa minha necessidade de um Deus que seja ao mesmo tempo transcendente e infinito e ao mesmo tempo imanente e pessoal. Transcendente e imanente são palavrinhas teológicas aí, mas transcendente ou infinito, todo-poderoso, todo-grandioso, eterno, e imanente, aquele Deus pessoal, menor, mas que eu posso me relacionar. Um Deus que ama e um Deus que permite ser amado, que me ama e me permite amar de volta. Nenhuma outra religião, nenhuma outra categoria, arquétipo de religião apresenta a visão, essa visão antagônica, paradoxal de Deus, como o cristianismo apresenta. A única proposta religiosa que apresenta um Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal, só o cristianismo me dá. Só o Deus apresentado na Bíblia Sagrada se encaixa. E aqui, já indo para o final, eu coloco essa tela que tem 2 versos de João capítulo 1, que mostra exatamente esse Deus paradoxal, né? Que é infinito, mas ele é pessoal. Ele é todo-poderoso, mas ele se relaciona comigo. Ele ama e permite ser amado. Olha que João, versos lindos, né, do capítulo 1 do apóstolo João. No verso 1 diz: No princípio era o verbo aqui lá no original grego é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra Deus usada aqui é o Deus infinito, todo-poderoso, esse Deus é, transcendente. E aí o verso 14 diz assim: e o verbo, esse Deus, né, esse verbo que é imanente, todo-poderoso, infinito, eterno, esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qualquer outra alternativa de Deus vai preencher muito bem um pedaço desse buraco, um pedaço desse vazio da nossa psique humana, uma asa do avião, para trazer aquela ilustração. A outra parte do buraco, ou a outra asa do avião, vai ficar em falta. Portanto, finalizando, até para a gente abrir para perguntas, agora eu relembro aquela atividade que o Rodolfo fez na semana passada, ou no nosso último estudo. Lembram quando vocês precisaram criar um Deus, né, de acordo com a visão de vocês, tirando toda a bagagem teológica, mas criar um Deus? Olha para esse Deus que você criou. Vê se esse Deus se encaixa nesse buraco, nesse vazio existencial que você tem. Ele consegue ser ao mesmo tempo infinito e pessoal? Ele consegue ser esse Deus que te dá segurança de que ele tem todo o poder, ele é eterno, ele pode te dar eternidade e, ao mesmo tempo, ele pode se relacionar com você, ele pode ser um Deus pessoal,
um Deus que chora com você, um Deus que se aproxima de você, um Deus que te abraça? Dá uma olhada, eu acho que não. Eu acho que não dá para fazer isso. E o último tópico para nós é como conhecer a esse Deus. Como eu conheço esse Deus? Então, pegando o encadeamento aqui da nossa conversa essa noite. Eu não consigo provar, mas eu, olhando o mundo natural, eu tenho evidências de que Deus existe. Ponto 1. Ponto 2. Se Deus existe, como é que eu sei que é o Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro? É o que a gente já viu. E agora o terceiro ponto para a gente finalizar mesmo. Como eu posso conhecer esse Deus? Como eu posso conhecer esse Deus? Como eu posso me relacionar com ele, mais do que conhecer, me relacionar com ele, porque ele tem esse atributo pessoal. Ele é todo-poderoso, mas ele é pessoal. E aqui reside um dos grandes mistérios da fé cristã. Esse Deus é sim acessível. Sabe por que ele é acessível? Porque ele voluntariamente escolheu se revelar. De que forma ele se revela? Por essas três formas que estão aqui na nossa tela. Pela revelação geral, na natureza e nas coisas criadas. A gente deu alguns exemplos. Simetria, ordem, beleza, processos naturais que buscam a preservação da vida. O ser humano não quer morrer. O ser humano faz tudo para não morrer. O ser humano faz tudo para ser eterno. Então, esse vazio existencial tem que suprir isso. Tem que ser um Deus que tenha uma vertente, um atributo que supra essa necessidade de eternidade que eu tenho. E um Deus que não é eterno, que não é todo-poderoso, que não é que tem todos esses atributos da divindade com ele, ele não pode ser. Se ele não for eterno, ele não pode garantir a minha eternidade. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser pessoal. E aí é a segunda forma que ele se revela. A revelação especial na Bíblia Sagrada. E, mais especificamente, na Bíblia Sagrada, a revelação por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, é assim que Deus se revela. O que eu posso conhecer, eu não consigo provar, mas eu posso conhecer, porque eu tenho evidências, tanto da revelação geral, quanto da revelação especial, quanto da pessoa de Jesus. Mas eu só posso, através dessas formas de revelação, eu posso entender, descobrir e me relacionar com esse Deus, porque ele escolheu se revelar. Não tem outra forma. Se ele não tivesse escolhido se revelar, eu não teria acesso à divindade. E aqui é mais um ponto, porque o Deus da Bíblia é o Deus acessível. Porque ele me ama e permite que eu o ame de volta. Porque ele me oferece a eternidade, ele oferece uma, mesmo no mundo de pecado. O pecado foi um elemento estranho, um defeito que entrou dentro de um plano original de Deus, mas que está falhando. Esse defeito vai ser consertado. Na verdade, já foi, né? A gente só está vivendo ainda um tempo adicional. Mas esse parênteses na história do universo vai ser fechado. E aí sim, esse Deus, de forma graciosa, me oferece a oportunidade de ter novamente vida eterna com Ele. E mesmo na eternidade, continuar nesse mesmo relacionamento com Ele. Um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo um Deus pessoal, um Deus relacional. Só para finalizar, quando a gente encerrou os nossos estudos no final do primeiro semestre, que a gente fez aquela reunião com o pastor Ivan Saraiva, lá no condomínio da Carine, a nossa ideia era distribuir para vocês o livro Caminho a Cristo. Eu acho que a Carine deve estar entregando, ou se não entregou, ela vai entregar. Esse livro é muito especial, porque ele mostra os passos necessários nesse caminho de conhecimento de Deus, né? E aí fica a tarefa de casa para vocês lerem e praticarem os princípios que estão descritos ali no Caminho a Cristo, porque certamente esse Deus irá se revelar de forma absolutamente contundente na sua e na minha vida. E a sua vida, eu posso afirmar com certeza, e é por isso que a gente está aqui essa noite, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Esse é o Deus do cristianismo, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus verdadeiro, o Deus que a gente conhece. Nenhuma outra divindade tem a capacidade de suprir de forma tão precisa, de encaixar de forma tão precisa, tão certeira, como a divindade é dentro da minha necessidade, da minha psique humana, né? Da necessidade desse vazio existencial que eu tenho.
Então, esse é o nosso estudo dessa noite. Queria abrir para perguntas. Vou só fechar aqui. Primeiro eu quero bater palmas. Amei, amei. Opa! O que é isso que você Duas. Que fez bom! hoje? Eu também. Fantástico, Fábio. Eu vou sair desse grupo, eu não vou dar aula na próxima. O que foi que você falou hoje? Pelo amor de Deus, quero bater palmas. Não, toda a glória a Ele, que revela essas coisas para nós, que revela essas coisas para nós. E eu procurei não ir pelas coisas teológicas, pelos argumentos da Bíblia, não, mas olhar o que está no entorno desse Deus, né? Tanto a revelação dele, quanto a revelação da sua palavra, quanto da pessoa de Jesus. Quando eu olho essas coisas todas e tomo todas elas em conjunto, e só um último dado. A gente fala muito em ciência e religião, né? Mas se a gente pegar, tem um estudo que foi feito, tá catalogado, tem até aqui, ó, vou ver se dá para mostrar. Todos os prêmios Nobel dos últimos 100 anos de história, se você pegar todos os prêmios Nobel e somar cristãos mais judeus, isso dá quase 90% dos prêmios Nobel. Todos. Por quê? São caras que creem nesse Deus do cristianismo, apesar que os judeus não dão um passo adicional, né, que é Jesus, mas eles creem nesse Deus que a gente mostrou. Esses caras usam o conhecimento bíblico como alavancas para suas pesquisas no dia a dia, né? Então, olha a beleza quando a gente junta as coisas, né? O conhecimento de Deus na natureza e o conhecimento bíblico de Deus revelado na sua palavra. A capacidade de produção científica desses cientistas é impressionante. Mais de 80, quase 90% dos prêmios Nobel dos últimos 100 anos da história foram pessoas que criam nesse Deus que a gente conversou aqui. Então, olha que lindo, né? Realmente é um tema muito empolgante. Perguntas, colocações. Queria ter deixado um pouquinho mais de tempo, mas é muita coisa para nós. E, Miles, muito desses teólogos que mostram esse vazio existencial humano, tem teses doutorais de teólogos alemães. Não consigo ler porque a tese está em alemão. Ai, que vontade de... São os Miles vai ler. melhores teólogos do começo ali da história da igreja, alemães, né? Assim, do pós-reforma, alemães. Sim. Então, preciosidades ali, estão em alemão, estão em alemão. Esses caras, Então, assim, até, são esses que até, documentam essas coisas todas, desse É. vazio existencial. eu até ia te perguntar, quando você falou das 5.000 cópias, 5.686 cópias. 86, né? É, 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 a de Lutero tá lá também? Essas são, não, nem estou colocando a de Lutero, Sil. Sabe Sem por quê? contar. Lutero está em alemão. Lutero já Exato. veio lá no século É. XVI. Não. Só as cópias disponíveis no idioma original em grego, Grego. e cujas mais antigas aí remontam ao tempo de Jesus para cá, de anos 60 para frente, que é quando o primeiro livro do Novo Testamento foi produzido, que é o Evangelho de Marcos, até o ano 95, quando o último livro do Evangelho do Novo Testamento foi produzido, que é o Evangelho de João. Então, nesse período, essas cópias são desse período para cá, para depois, né? Não temos originais, autógrafos. Mas como é que eu sei que isso, né, bate com os originais? E por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, não deixou só um original enclausurado lá em algum lugar, ali em algum mosteiro. Se o mongezinho, né, meio perdido lá, mudasse alguma coisa, como é que eu ia saber que aquele negócio estava lá ou não? Não, mudou um. Tem 5.685 que me diz que aquele negócio foi mudado. Olha Deus na sua infinita sabedoria. É um milagre a preservação do texto bíblico. O segundo, Ilíada de Homero, 630 e poucos. Chega nem aos pés. E se a gente pegar, nem considerei o de Lutero ainda, se a gente pegar na época que esses foram produzidos, nas outras línguas, chega a quase 30.000 manuscritos existentes hoje. Se a gente pegar as traduções ainda, Vai embora. não tem limites. Sim. São evidências O externas. que eu acho interessante é que você falou das pessoas, os alemães que publicaram a Bíblia, tudo.
ao mesmo tempo, o Kant, o Nietzsche, né? Eles são do outro lado, também em pesquisa, sabe, mergulhando em pesquisa. E aí acho dar um belo balanço, Sim. né? Um Mas o que é com interessante, ô Mailis, sabedoria, pode mas o falar. que é interessante, tanto Nietzsche, que foi um ferrenho ateu, Uhum, crítico, perseguidor do cristianismo, quanto o próprio Freud, que era um ateu também. Nenhum uhum, deles nega esse vazio existencial que o Freud aí não, sistematizou como na psique humana. A gente fala vazio no isso, coração, né, no íntimo, na essência do ser humano. Freud sim, bota isso lá na psique. Desculpa, Karina, entrar em áreas que eu não navego absolutamente, mas é o que eles falam. Isso está mas é documentado. A verdade, gente podia citar uma série de autores uhum, ateus que falam isso. E a sim, história também eu tinha uma tese, essa estava em inglês, e o cara registrou, olhou, assim, esses povos da antiguidade, todos eles, ele fez uma revisão sistemática de todo o conhecimento, todos esses povos conhecidos tinham uma divindade. Todos. Por quê? Está lá no nosso vazio existencial. Todos isso. têm necessidade do divino. Ou é o Uhum. sol, ou é a natureza, alguma coisa vai tentar preencher esse vazio. E aí entra a importância do Deus da Bíblia, né? É. Ô, Não, eu Fábio, concordo plenamente. Fábio, você fala esse Suzana? vazio vem no DNA. O que você quer dizer com isso? Está na essência do ser humano, está na genética do ser humano, Suzana. Ela Está na vem. forma, na matéria-prima do ser humano. Na Então, isso matéria-prima do ser vem humano. dos nossos ancestrais. Sim, Quer dizer dos que nossos ancestrais independente e da da sua nossa. cultura, de onde Diga. você foi criado, tem o vazio. Exatamente, perfeito, Vem de Rodolfo. Adão e Eva, Não é um então. fator cultural. Vem lá de Adão e Eva, vem de Deus. Não é um fator cultural. Não é cultural. Por isso que essa revisão bibliográfica desse autor americano é americano, mas de novo publicou lá na Universidade de Munique. Ele olhou tudo isso e disse: em todos os povos catalogados, conhecidos, até pré, né? Você pega ali os Incas, os Maias, né? Antes ainda de Cabral e de Marco Polo lá na Ásia, todos tinham registros de divindades. Então Ô, há uma Fábio, necessidade. dá para dizer que isso vem do pecado original, quando eles perderam Deus, Adão e Eva? Na verdade, Suzana, eu diria, agora peço ajuda aqui, Rodolfo e Karine, eu diria essa necessidade, esse vazio, ele é anterior ao pecado. Ah, Deus cria o ser humano antes do pecado com essa necessidade. Para quê? Para que ele, Deus, pudesse preencher. Porque senão, pensa bem, Deus é todo-poderoso, infinito, transcendente. Para que ele tem necessidade de criar? Ele se basta, precisa de mim, né? Olhando antes do pecado, ele precisa de Adão e Eva antes do pecado, mas porque ele cria. Ele cria com essa necessidade. Ele cria seres inteligentes para expressar amor e esses seres inteligentes devolverem amor para ele. E aí o ciclo se fecha e é um ciclo vicioso. Deus precisa do meu amor, mas eu preciso dele e eu preciso externar. Quando eu externo o amor a ele, eu sou o maior beneficiado. É isso que Lúcifer não entendeu. Ele achava lá no céu, quando a gente lê Isaías e Ezequiel, ele se elevou, né, o orgulho dele se elevou acima de Deus. E aí, essa necessidade, esse vazio interior que ele também tinha, porque toda criatura criada tem esse vazio interior, a necessidade da divindade. Criatura inteligente criada, né? Os animais, aí, Karine, animais têm psique. Não, eu achei que você está perfeito, achei que você está perfeito. Tanto é que a Bíblia usa muito, assim, a palavra encher do Espírito Santo, preencher do Isso. Espírito Santo. As metáforas são sempre relacionadas a você ser preenchido, né? Não as Isso. metáforas, as palavras mesmo, indicando que a gente tem essa necessidade mesmo de ser preenchidos. Só que desde o pecado a gente tem colocado outras coisas no lugar que era designado para Deus. Igual acho que a metáfora que o Fábio usou, que esse vazio nosso tem uma forma e a gente tem que preencher com a divindade, a gente, ao invés de preencher com a divindade, começou a preencher com a gente mesmo, com os nossos desejos, com os nossos ídolos, enfim.
A gente começou a colocar outras coisas, só que não encaixa. E como não encaixa, a gente fica nessa dissonância eterna, nesse vazio eterno, nessas questões, nesse vazio existencial, nas dúvidas, enfim, aí Sem vai dúvida. a variedade de sintomas de não se colocar Deus no lugar que era para ser de Deus. Tem Inclusive, até se um não me engano, é o teólogo. Salmo. Diga, sim. Perdão. Pode dizer, Sil, pode dizer. Pode dizer. Se não me engano, é o Salmo 63, que fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se não me engano, 23. 23. 23, é isso. É isso. Essa frase eu acho que é perfeita, né? Matou, Sil. Não é isso? Se nada me É isso. faltará, é porque assim, eu não tenho necessidade de mais nada, né? A gente pode, parafraseando para, a nossa conversa de hoje, o Senhor é essa forma que preenche o meu vazio e nada me falta. Né? Isso. Lá Jesus usou uma metáfora do pastor. O Senhor é essa entidade divina que tem essa forma, que supre a minha necessidade pelo transcendente e pelo imanente, pelo todo-poderoso e pelo pessoal. Não dá para ter um Deus só todo-poderoso. Todos esses arquétipos das religiões geralmente colocam um Deus todo-poderoso. Tem vertentes do cristianismo hoje que estão tirando o Deus todo-poderoso e colocando um Deus pessoal, o Deus brother, o Deus, né, mano aqui, né? Não dá. Se eu tiro uma e fico com a outra, eu tô manco. É perfeita a metáfora do avião. Se eu tiro uma asa, não vai voar, vai cair. Eu tenho que ter as duas. Qual dos arquétipos de religiões que me oferecem as duas? Um Deus transcendente e um Deus pessoal? Nenhum. Nem a segunda maior religião monoteísta dessa terra, que é o Islã. Alá não ama. Alá é justo. Ele dá de acordo com aquilo que eu fiz, que eu produzi. O Alcorão diz isso, não é nenhuma blasfêmia à religião do Islã, aos nossos irmãos, né, que creem no Alcorão. O próprio Alcorão diz claramente isso. Né? Tem vertentes do Islã que romantizam, trazem um meio politicamente correto, né? Ah, Alá ama. Não. Lá no Alcorão, Alá, ele é justo. E ele vai conceder a cada um conforme aquilo que realizou, porque ele é justo. Você vai para o paraíso? Você fez um monte de coisa aqui, você mereceu o paraíso. Agora, olha o Deus do cristianismo. O paraíso está disponível, independente do que eu faço ou não faço. Eu só preciso fazer o quê? Aceitar. Aceitar esse Deus e a minha vida ser preenchida por ele. Por isso que Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Percebe ali de novo a metáfora do vazio, né? Como a Karine disse, né? A palavra ali do vazio, isso é o templo do quê? Para habitar esse Deus paradoxal. Esse Deus que tem as duas características. Nenhuma outra religião, que não a religião da Bíblia, me oferece isso. E mais especificamente, acho que em alguma das aulas, ou da. Estou falando aula, porque a aula é o termo que a gente usa lá no Apocalipse. Em algumas dos nossos estudos aqui, acho que alguém comentou sobre o budismo, eu não me lembro. Se a gente for na essência, Buda ele nunca se autodeclarou Deus, nunca. Nunca, nunca. Ele entendeu princípios que o ajudavam a evoluir é uma palavra, né? Mas a melhorar, gradualmente melhorar até chegar num estágio, né? De melhoria ou de evolução como ser humano, tal. Mas ele nunca se autoproclamou Deus, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Para nós. Então ele não se colocava num papel de divindade, assim como, né? Várias outras opções que surgem aí também. Mais algum ponto? Alguma? Não, eu tô louca para rever tudo que você falou. Ver o vídeo, a gravação, porque é maravilhoso. Foi muito bom. Gravamos, né? Gravamos, está gravado. Pelo Acho que eu amor vou de Deus, não vai. escrever, o que ele falou. Ah, tá gravando aqui, tá gravando, tá gravando. Que a gente já deu essas gafes em outro momento, né? Exato. Acho que a primeira aula, a gente Primeiro falou tanto, vamos estudo. gravar, esquecemos de gravar. Estudo, desculpa. Olha como é a cosmovisão, Rodolfo. Mas vocês chegaram a fazer o exercício do Rodolfo? Eu De cheguei, e pensar num aí eu Deus ali? parei. Eu parei porque meu Deus estava ficando a minha imagem e semelhança. Aham. Vamos lá para o hinduísmo. Exatamente isso. Os deuses têm forma, têm cor,
tem peças, né? Tem não lembro agora os nomes, mas tem um deus que tem uma tromba de elefante, pedaços de homem, tal, Shiva, Brahma e por aí vai. São deuses concebidos segundo a ideia humana. É interessante que Esses eles vão não ter têm a todas forma. as características. É Oi, interessante que eles Rodolfo. não têm forma, né? Que lá são os avatares dele. É a forma para Ah, poder se é. relacionar com o ser humano, né? Qual que é a forma que o Deus do cristianismo assumiu para... O Deus do cristianismo, sim, né? Tem um avatar aí bem realista. Forma que ele assumiu para se relacionar com o ser humano, né? Apesar deles É terem isso. todas essas formas ali, nenhuma foi a humana, né? Nenhum foi imanente como o Deus do cristianismo, que realmente veio aqui, viveu como humano, morreu a mesma morte que o humano morre. É isso. E E olha a loucura do cristianismo que Paulo fala. Como isso pode acontecer? Como é que eu posso ter o Deus Todo-Poderoso que se interessa por mim, que me abraça quando eu estou sofrendo, que diz: olha, vamos lá. E ele não está sendo hipócrita ou mentiroso quando ele diz isso. Ele fala isso. Eu sei o que é ter medo porque ele passou por isso. Eu sei qual é o medo da morte porque eu passei por isso. Eu sei a dificuldade, o sofrimento, a fome, a rejeição que você sente porque eu passei por isso. Ele não está sendo hipócrita, não está sendo mentiroso, falando isso só para me agradar. Ele sabe, ele viveu por experiência quando esteve aqui na Terra, né? Esse lado pessoal dele. Então eu corro abraçar esse Deus. Eu tenho que a minha única opção é chegar lá e abraçar, né? E me aconchegar e crer que ele vai me levar para esse patamar da eternidade um dia. Então, e isso vai continuar por toda a eternidade. É, aquela frase, né? Descansa em mim é maravilhoso, né? Isso, exato, Silvio, exato. Você descansa enquanto eu trabalho. Está lá na semana da criação. Isso é, está na verdade do sábado. Descansa. Você está cheio de boleto, cheio de coisa, de preocupações. Hoje você descansa. Eu trabalho para você. Porque eu estou suprindo ali o seu vazio existencial. Confie em mim. Mesmo quando você não veja as evidências. Confie em mim. No final tudo vai dar certo. Pode ser que não nessa vida, mas certamente na eternidade todas as coisas terão contribuído para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, essa é a verdade que o texto bíblico nos mostra. Ô, Fábio, deixa eu contar um sonho até que eu tive essa semana, que eu lembro bem, mais ou menos assim, né? Eu estava me afogando e era um lugar fechado, assim, sabe? E parecia que tinha alguma coisa que ia me pressionar, sabe? Para eu afundar mesmo de vez, né? Acordei assim, desesperada, e a primeira coisa que veio assim: não tenha medo, eu cuido de você. Olha, eu fiquei tão emocionada, que eu falei assim, gente, que máximo, de madrugada você falando comigo, sabe assim, sabe? Porque normalmente você acorda desses sonhos e você fala, meu Deus do céu, né? E você fica naquela aflição, ele, te conforta, né? calma. Não, Isso, olha, conforto. foi sensacional essa experiência, juro. Apesar de sempre saber, parece que ele sempre tá ali cutucando, te lembrando, né? Te lembrando. Tô aqui. E, Roberto, você falou uma coisa que me lembrei de uma outra também. Esse PhD que publicou essa tese ali sobre, né, o Deus ali de todos os povos antigos, na Universidade de Munique, ele fala uma segunda coisa. Todos os povos têm a necessidade da divindade, mas todos fogem da divindade. Uhum. Todos, menos o Deus do cristianismo. Menos o cristão. O cristão se aproxega, é como você falou, É, se aconchega, se aquece, né, ali na divindade, porque ele tem essa vertente pessoal, que nem o outro tem. é. E aí, por exemplo, o que me incomodava muito antes na Bíblia, quando eu comecei a conversar com a Cá, era justamente o vocabulário, né? Então, por exemplo, o temor a Deus, né? Você falou Semântica, agora, né? né? O que é temer a Deus? Então, o que você está falando agora, né? Que é o Deus que você quer fugir, né? Você teme, você quer fugir, né? Mas eu acho que um dos grandes problemas da Bíblia não é exatamente isso.
o vocabulário que eles usam ali é tricky, né? É complicadinho, né? A gente entender a intenção original. Se a gente vai lá no original, É, o temer a Deus é respeito. Por quê? Porque esse- aqui está se referindo a essa, a essa parte de Deus, ou a esse Deus que é transcendente, que é todo-poderoso. Então, esse Deus, o ser humano se submete, ele respeita. Mas, quando eu vou em outras partes, né, que ele se deu, ele morreu por mim, aí é um Deus pessoal, que ele se relaciona, ele entende a minha necessidade. Pois é, Então, a agora semântica realmente faz diferença. sobre essa sua colocação, Silvana, tem um ponto muito interessante sobre a Bíblia, muito singular. Pessoas que são eruditos estudam a fundo que determinado termo quer dizer e chegam a essa conclusão, a conclusão do que é o temor, que é o respeito. E pessoas muito simples, com pouquíssimo conhecimento, com dificuldade de leitura, vão lá leem a Bíblia, e os dois se entregam a Cristo da mesma forma, e os dois seguem a vida cristã sob as mesmas doutrinas. Isso que é uma coisa incrível sobre a Bíblia. A Bíblia consegue transformar vidas de pessoas que têm uma capacidade intelectual muito baixa, que têm uma capacidade, têm uma educação muito de baixo nível, e também consegue transformar pessoas muito de níveis sociais e níveis intelectuais muito altos. Pode causar o mesmo tipo de transformação. Isso que é incrível sobre a Bíblia. Então, com todas as complexidades, aí a diferença, os milhares de anos em que essa história começou a ser narrada até os dias de hoje, e é um livro que consegue fazer isso hoje, que consegue causar transformações, as mesmas transformações de uma pessoa que tem uma baixa capacidade de fazer uma leitura, de fazer uma análise crítica textual, e uma pessoa que tem uma alta capacidade, que tem recursos, que tem acessos fáceis à informação, pode ter a vida transformada exatamente da mesma forma. Isso é muito interessante, isso não enxerga em nenhum outro livro. Tá? Sócrates, vai ler Sócrates. Tem coisas muito interessantes. Os originais são muito mais duvidosos do que a Bíblia, conforme o próprio Fábio comentou aí, tá? E tem coisas incríveis lá, mas você precisa ser erudito, entender muito bem aquilo, precisa de um estudo profundo e uma pessoa simples nunca vai conseguir aproveitar aquilo. Agora, a Bíblia não, a Bíblia consegue fazer isso para qualquer nível. Em qualquer nível a gente observa essas transformações, isso que é incrível. verdade. Perfeito, Rodolfo. Pega aí o apóstolo Paulo, que era um erudito, e o apóstolo Pedro, que era um pescador casca-grossa. Mas o seu, sabe como eu achei para resolver esse probleminha? Interlinear. Por exemplo, aqui é o Novo Testamento interlinear, grego-português. Ele pega o original grego e faz a tradução palavra por palavra, embaixo aqui, dentro do sentido da frase, óbvio. Então eu consigo ver que aquela palavra tinha ou tem aquele sentido. Isso ajuda muito para a gente estudar. Vocês que gostam, a Sil Que principalmente, né, que legal. gosta de linguística, é Exato. maravilhoso. Como é que chama? Então, nós achei Novo Testamento interlinear, grego-português. Então, ele dá todo o Ah, texto grego e na linha de baixo, palavra por palavra. Então, o grego, a ordem é toda bagunçada. É igual no alemão, me falaram, viu, mas que, né, a palavra está toda para lá, para cá e não faz diferença, né? Você descobre a função morfológica ali do termo pelo sufixo. Então, é doido. Eu só não achei do Antigo Testamento porque está em hebraico. Aí hebraico já não dá. ai. Grego a gente ainda consegue ler, ainda mais engenheiro, né, Rodolfo? A gente viu Pois muito é, desses símbolos já em toda a o física, então alfabeto. mas hebraico não dá não, né? Mas ajuda muito, se eu tirar esse fator da semântica aí. Hum, Temor. O que ele estava querendo dizer lá? Olha, lá na palavra grega, isso. E aí a gente pega os léxicos da vida, né? Olha, então, nessa palavra grega estão esses significados. Então, às vezes, a tradução não fala tanto, né? Como você falou, podia usar uma outra palavra, respeito. De repente, lá no original grego é respeito por Deus, né? E por aí vai. exato. Gente, olha, eu queria ficar a noite inteira aqui conversando com vocês. Foi lindo esse estudo. É um Um estudo tema para a gente guardar maravilhoso. no coração, na mente. Eu estou até querendo fazer faculdade de filosofia e teologia para dar o próximo estudo.
Mas foi muito lindo, foi abençoado, Deus tem guiado as nossas discussões. E a Ele toda a honra e glória, né? E para a gente terminar, vou pedir, Rodolfo, você faz uma oração para a gente terminar aqui hoje? Claro. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pela sua presença em nossa vida. Esteja conosco em todos os nossos momentos fáceis, difíceis, alegres e tristes. E, Senhor, ajude-nos a tirarmos todas aquelas coisas que impedem que nós possamos encaixá-lo em nossas vidas, que nós percebemos que somente o Senhor, somente Tu pode suprir o vazio que nós temos na nossa vida. Abençoe também nossos familiares, nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, usando a palavra do Rodolfo, hashtag bora encaixar. É isso aí. Bora Encaixar esse Deus encaixar. aqui, encaixar é perfeito. Vou usar Muito esse hashtag Tirar. no grupo.